Olá, viva, boa noite. Espero sinceramente que tenha passado um bom dia de trabalho e que as bênçãos de Deus tenham estado bem perto de si e também da sua família. Para nós é sempre muito bom podermos voltar à sua presença. Estamos a oferecer-lhe a possibilidade de começar este novo ano com um reavivamento espiritual. Um reavivamento inserido na vontade de vivermos todos mais a missão. E neste sentido, para hoje, convidamos o pastor Daniel Vicente, que tem à sua responsabilidade o departamento de mordomia e que estará connosco nos próximos minutos para falarmos sobre fidelidade. Porque para cumprirmos a missão que Deus nos confiou, temos de viver e de ser fiéis ao plano estratégico de Deus. Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estares connosco aqui na TV Adventista e podermos assim desfrutar destes minutos falando deste tema que é tão interessante, que trata sobre a fidelidade no compromisso que nós temos na missão que Deus nos confiou. Eu queria começar esta conversa contigo recordando, e não sei se poderei dizer assim, porque de alguma forma nós vivemos constantemente este problema, mas vivemos dias de muitas dificuldades. Em muitos casos nós vivemos dias de grande aperto. O país e o mundo a nível económico não estão, digamos, numa situação muito favorável e nós, obviamente, também não a temos, mas o que é certo é que aqueles que confiam em Deus, aqueles que depositam a sua confiança em Deus, poderão ser prósperos. A própria Bíblia fala de um exemplo, que é o caso, por exemplo, de José, que a dado momento a Bíblia diz que o Senhor estava com José e este foi um homem próspero. Acreditas nesta verdade? O que é que tu pensas sobre isto? Acredito e este exemplo de José é efetivamente um exemplo que nos retrata bem o que significa haver momentos de prosperidade e momentos em que as coisas não correm tão bem. Porque José vinha de uma família próspera, de uma família que Deus tinha abençoado. O seu pai Jacó tinha sido, portanto, um homem muito abençoado, era abastado, tinha uma grande família, tinha muitos bens, muitos recursos para aquela época. José até era um menino que até era privilegiado por ser o filho mais novo, portanto acarinhado pelo pai, tinha uma túnica de várias cores, para aquela época era, enfim, era um privilégio, não é? Era um privilégio, era qualquer coisa de extraordinário, mas as coisas nem sempre foram assim, porque depois, num determinado momento, as coisas não começaram a correr. José de alguma forma, tinha uma vida próspera e tudo indicava que poderia ser próspero, já como o seu pai e toda a sua família. Exato. E de repente as coisas mudaram. Houve um trambolhão muito grande na vida de José, não é? Houve um trambolhão muito grande, quer dizer, houve ali um choque de relacionamentos com os irmãos começaram a sentir algum ciúme pela situação em que ele se encontrava e, portanto, ele vê-se de um filho querido, de uma família próspera, como escravo a ser vendido, portanto, para um país distante, vai fazer completamente diferente, outra cultura, e quer dizer, passa de uma condição de livre a escravo e portanto, uma situação muito complicada e ele tem que gerir toda essa situação e não perdeu a confiança em Deus. Pois, era isso que eu ia de alguma forma comentar, porque se formos a ver bem a educação que Jacó deu ao filho, não é? A José, e porque ele parte de casa muito cedo, ou é obrigado a partir da casa do seu pai muito cedo, ele leva consigo toda uma estrutura, digamos, espiritual, bem vincada no seu coração, que não faz com que José perca a sua fé ou perca a sua conduta. No fundo, José tinha a plena certeza que Deus o estava a conduzir. Que Deus tinha uma missão para ele, que ele podia viver essa missão e que Deus o conduzia nessa missão que tinha. Portanto, ele sentia essa confiança de que Deus estava a conduzir todas as coisas. E quando ele chega ao Egito, poderia estar uma pessoa completamente revoltada com as circunstâncias, quer dizer, afinal eu venho de uma família, não sou escravo, eu não sou nada disto. Não, a Bíblia diz-nos, precisamente naquele versículo que citaste de Gênesis 39, diz que ele vai para a casa do seu senhor, Potifar, portanto, e diz que o Senhor estava com José. Ele sentia Deus está comigo. Ou seja, ele respeitou aquele povo, ele respeitou a casa onde foi inserido, ele respeitou, digamos, todo aquele ambiente familiar, mas nunca deixou o seu próprio Deus, porque ele sentia claramente que o seu Deus estava com ele. Ele sentia claramente que Deus o estava a conduzir em todo aquele processo
Deus estava com ele e Deus não o estava a desamparar de maneira nenhuma. Portanto, Deus era o seu Deus, continuava a ser fiel e ele queria ser fiel a esse Deus, mesmo noutras circunstâncias, mesmo afastado da família, mesmo se não tinha os mesmos recursos que tinha anteriormente, ele permanecia fiel a Deus e confiando em Deus. Isso era o mais importante para ele. É certo que a Bíblia está cheia de passagens que podem consolar a nossa vida e que nós podemos ver o grande amor e a grande manifestação de misericórdia que Deus tem para com a humanidade, para connosco individualmente. E o que é certo é que todos esses homens que foram extremamente abençoados por Deus foram também muito fiéis aos princípios e às normas divinas. Por exemplo, eu estava-me a lembrar aqui daquilo que Davi escreveu e que eu creio que se enquadra muito bem nesta conversa que estamos a ter. Davi diz no Salmo 37, o justo e a sua semente não mendigarão o pão. Eu aqui até iria mudar ligeiramente o versículo sem o estragar. O justo e a sua semente dificilmente ou então nunca mendigarão o pão. Eu posso dizer que nunca mendigarão mesmo o pão. Eu vivi uma experiência quando estava como estudante, já tinha a minha família, portanto já tinha a minha primeira filha, portanto estávamos ali... Tu tiraste o teu curso em Sagunto, no Colégio Adventista de Sagunto, portanto os 3 primeiros anos em Sagunto. E claro, aquilo não estava a ser muito fácil, houve circunstâncias que fizeram com que nós não estivéssemos a passar por um momento realmente agradável. Chegou um momento que não tínhamos nada, mas nada mesmo, não havia absolutamente nada na nossa despensa e no outro dia nós tínhamos que alimentar a nossa filha. Nós acreditávamos que uma das promessas que Deus diz é que o pão nosso cada dia nos dás hoje, não é? Deus faz com que digamos isto com certeza, com confiança, com fidelidade, mas a verdade é que não havia. Muitas vezes nós dizemos isso, mas não sentimos isso, não é? Ou seja, porque se calhar as muitas dificuldades que aparentemente os outros viveram e que são testemunhas daquilo que é um momento de dificuldade e que a Bíblia nos retrata imensos episódios na vida de pessoas que sofreram verdadeiramente e que nós acreditamos. Mas como não as vivemos no nosso dia-a-dia, apenas as memorizamos mas e as pronunciamos. Eu estava a viver na carne, como se costuma dizer, essa situação. E imagino que não foi fácil. Pronto, tivemos a comida para aquele dia, não tivemos a do dia seguinte. A do dia seguinte não tínhamos só para a nossa filha. E a verdade é que nós nos ajoelhámos e orámos e mencionámos precisamente essa promessa de Deus. Esta de Davi. A de Davi, onde ele diz que não vi o justo desamparado, nem a sua descendência, nem os seus a mendigarem o pão. E nós reclamámos essa promessa da parte de Deus e dissemos, Senhor, não sabemos como, mas hoje tu cumpriste até agora, portanto tivemos o pão de cada dia, de hoje não temos o da amanhã, mas tu prometes-nos é o de cada dia. Por favor, faz com que a nossa filha não tenha que passar por falta de pão da amanhã. Mesmo que nós tenhamos que passar o da amanhã, não nos importamos, mas a nossa filha, por favor, não. Dentro dessa experiência que tu viveste e que nos parece extremamente interessante, porque no fundo ela é vivida num momento em que faz parte da tua vida enquanto estudante, mas que está muito próxima da nossa realidade, quando nós oramos a Deus e de alguma forma pedimos que Ele nos dê o socorro que estamos à espera, nós temos uma tendência enorme para ajudarmos a Deus rapidamente. Ajoelhamos-nos, oramos, mas depois vamos fazer alguma coisa porque entendemos que Deus precisa da nossa ajuda. Foi isso que aconteceu contigo? Não, nós precisamente reclamámos essa promessa e dissemos, olha, nós não queremos dizer a ninguém que estamos nesta situação. Já tinha acontecido noutras circunstâncias em que tínhamos falado da situação, isto está um bocado difícil, estamos apertados, e depois havia sempre alguém que falava com alguém e aparecia sempre alguma uma certa situação ajuda a Deus, não é? E então as pessoas acabavam por nos ajudar. Exato. Nós naquele momento achámos que não vamos andar aqui a esmolar. Se há esta promessa de que não temos que mendigar o nosso pão, vamos confiar em Ti, vamos deixar as coisas nas Tuas mãos. E não quisemos dizer a ninguém que estávamos naquela situação e Deus, portanto, tinha efetivamente uma resposta para nos dar. Ou seja, tu e a tua esposa ficaram à espera da resposta. Ficámos à espera da resposta. E no outro dia de manhã, quando eu me começo a mexer na cama, a minha mulher diz logo, Daniel, olha, já sei como é que eu vou ter hoje o almoço para a Andreia. Então, olha, eu trabalho portanto, no refeitório e sobra sempre alguma comida lá no refeitório. Eu vou dizer ao António, que era o cozinheiro, que me deixe trazer comida para a Andreia porque, portanto, não pude fazer a comida.
E ela diz, bom, mas então vais dizer de alguma forma, não vou dizer que nós não pudemos, vou dizer que não pudemos fazer, não pude fazer a comida. E como ontem vim tarde do refeitório, ele vai pensar que com certeza foi porque não tive tempo para fazer. E portanto ele vai de certeza deixar, pronto, ok, então tudo bem. Essa era uma solução para o momento, mas talvez não resolvesse o problema, não é? Nós, pelo menos, já era o de cada dia. Nós estávamos nessa do de cada dia. Muito e bem. Confiar que Deus tinha uma missão, porque nós acreditávamos que Deus nos tinha levado até ali e, tal como José também acreditava que mesmo se as circunstâncias não eram aquelas que Deus queria, pelo menos Deus ia conduzir mesmo no meio daquelas circunstâncias. E nós acreditávamos também nisso, que Deus tinha uma missão para nós. Então, nesse sentido, pronto, lá ela saiu de manhã para ir servir as refeições aos estudantes, mesmo sabendo que eu não tinha a minha refeição da manhã. Felizmente ainda tínhamos para a Andreia a refeição da manhã, era o resto que restava em casa, que existia em casa. E passado nem 5 minutos ela voltou com um envelope na mão e dizendo-me, olha, o pastor encontrou-me ali no meio do caminho e disse-me para eu vir-te entregar este envelope. Eu disse que te entregava à hora do almoço. Ele disse não, que era muito urgente. E eu até pensei, meu Deus, o que é que aconteceu? Será que eu estou a dever mais dinheiro do que pensava ao colégio e vão-me expulsar do colégio porque não estou a pagar, não estou a cumprir com as minhas obrigações? Essa era outra grande responsabilidade. Essa era outra grande responsabilidade para além de alimentar a família. E a verdade é que quando abrimos o envelope, estava dentro do envelope uma nota de 5.000 pesetas e um bilhete escrito à mão que dizia da parte de Deus. Sempre que relato esta experiência há alguma emoção dentro de mim. Naquela altura também ficámos tremendamente emocionados, abraçámos um ao outro, ajoelhámos, agradecemos a Deus. Isso foi mais do que suficiente para suprir as nossas necessidades. A comida veio nesse dia ao almoço. Sobrou do refeitório e veio, não é? Sobrou. Aliás, o responsável pelo refeitório passou a dizer, é verdade, como é que eu nunca me lembrei disso? Sempre que a comida não se puder aproveitar, tu levas, porque há outros estudantes casados que as mulheres às vezes não têm tempo para fazer a comida. Olha, leva, alivia a vossa atenção, a vossa pressão. Foi maravilhoso como Deus realmente esteve ali connosco naquele momento. Portanto, tal como tinha estado com José. Ou seja, e nós estamos a falar de fidelidade. Fidelidade é, sobretudo, esperar pela resposta de Deus. Esperar pela resposta de Deus, confiar que Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Aquilo que Deus diz que não viu o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. É verdade que quando Ele diz que não te deixarei, nem te desampararei, Ele está realmente a cumprir isso, mesmo se as circunstâncias não estão efetivamente a ser aquelas que nós esperávamos. Mas para nós sermos fiéis, nós precisamos de ter um atributo na nossa vida, uma característica na nossa vida que nos falta muito, que é ter paciência. Como é que nós podemos ter paciência para chegar à fidelidade, ou seja, para acreditarmos verdadeiramente em Deus? Provavelmente nós teremos que passar mais tempo com Deus e se calhar em horas que nos permitam estar somente com Deus. Sem dúvida, eu penso que é muito importante cada dia nós passarmos tempo com Deus. E penso que as horas que nós encontrarmos mais calmas no nosso dia, para mim é de manhã, mas para outra pessoa pode ser ao fim do dia, quando já, enfim, as coisas estão mais calmas. Normalmente, para a maior parte das pessoas, possivelmente será amanhã, quando ainda os barulhos da cidade, os barulhos do local onde se encontram não vão interferir nessa relação com Deus. É nesse tempo que nós temos que lutar com Deus, como Jacó lutou, como José lutou, em que nós depositamos nele toda a nossa confiança. E confiarmos plenamente que podemos viver mais a missão que Deus tem para nós com a confiança de que Ele não vai deixar de nos estar a suportar, no sentido de nos sustentar ao longo dessa caminhada e, portanto, não são as circunstâncias que têm que ditar, como aconteceu no caso de José. José não permitiu que fossem as circunstâncias que ditassem aquilo que era a sua confiança em Deus. Claro. E vemos pela história de José que, mais tarde, não somente José é extremamente abençoado pela posição que ele tem pela posição que ele vai obter no reino de Faraó, não é? Mas também
a extensão dessa bênção que à sua volta... própria família. Exatamente, que volta à sua própria família, não é? E ele não se vai revoltar quando se encontra com os irmãos, ele não se revolta contra os irmãos, ele vai dizer, olha, não foram vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus. Vocês, quer dizer, fizeram uma patifaria, fizeram uma coisa que não deviam ter feito, quer dizer, isto não se faz a um adolescente, nem a um adolescente, nem a um pai, não é? Nem a um pai. Porque José preocupou-se muito com o seu pai. Foi das primeiras perguntas que ele fez aos irmãos. Como é que está o meu pai? Como é que está o nosso pai? E o seu irmão mais novo. E o irmão mais novo. Ele mostrou que não tinha ciúmes do irmão que estava do outro lado. E tudo isto ajudou a que se restabelecessem os relacionamentos. Quando nós estamos com Deus, quando deixamos que Deus conduza a nossa vida, Deus pode nos dar uma atitude de perdão, de aceitação, de confiança plena nele. Quer isto dizer que a fidelidade recompensa-nos quando somos fiéis a Deus, somos recompensados por Deus, mas esta recompensa atinge forçosamente aqueles que estão à nossa volta. Atinge, sem dúvida, porque nós de certa forma, a confiança que nós depositamos em Deus vai abençoar outros. Vai abençoar aqueles que estão à nossa volta. A forma como nós vivemos essa confiança, essa nossa fidelidade para com Deus, porque Ele é fiel para connosco, essa fidelidade nossa para com Ele vai também refletir-se na maneira como nós encaramos as situações. As pessoas vão olhar para nós, vão ver como é que nós estamos a encarar a situação e vão querer perceber porque é que nós estamos felizes e nos sentimos felizes perante Deus e perante aquilo que vai acontecendo. Daniel, o tempo não para e nós estamos mesmo a terminar esta conversa, que está a ser bastante agradável, mas temos mesmo que terminar. O testemunho que tu nos contaste na primeira pessoa é um testemunho de fé, de coragem, de certeza, de uma família que se apoiou inteiramente em Deus e que se deixou levar pelo tempo que Deus entendeu ser necessário para que vocês pudessem receber essa bênção. No fundo, Deus mostrou-vos claramente que as suas promessas não eram válidas no passado, mas continuam a ser válidas ainda hoje. E talvez o que nós possamos dizer a todos aqueles que nos veem nesta noite, neste momento, é que Deus continua a ser fiel para connosco, Ele jamais falhará e Ele poderá ajudar todos aqueles que hoje querem ser fiéis. Sem dúvida que nos momentos difíceis que estamos a atravessar, é muito importante que nós mantenhamos a nossa confiança em Deus, que não percamos a nossa confiança em Deus. Não deixe que sejam as circunstâncias a ditarem a forma como gere a sua vida. Deixe que Deus continue a conduzir a sua vida. Ele é fiel, Ele não falha. Ele está disposto a fazer por nós muito mais do que nós pensamos que Ele pode fazer. Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que segura na nossa mão, que nos leva pela sua mão, mão na mão, para nos ajudar nos tempos difíceis, nos tempos de aperto que estamos a viver, como dizias no início. Esses tempos de aperto não devem ser eles a determinarem se devo ter confiança ou não em Deus. Deus é de confiança. Deixemos que, tal como José se deixou conduzir no Egito, naquelas circunstâncias difíceis, e depois ele viu a mão de Deus em tudo aquilo que ele pôde fazer, deixemos a Deus ser Deus e mostrar tudo aquilo que Ele pode fazer pela nossa vida, pela sua vida. Amém.
Obrigado por nos teres partilhado a tua experiência nesta noite e por nos teres permitido chegar mais perto de Deus através da tua experiência, e queremos muito que Deus te possa abençoar a ti e à tua família, bem como ao teu ministério. A ti e também a todos aqueles que nos escutam. Jesus jamais falhará. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porém, Jesus sabe bem quais são as nossas necessidades e prontifica-se a supri-las de uma forma tão poderosa e manifestamente tão extraordinária que só poderemos dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E se foi assim consigo, então mantenha-se alegre no Senhor e seja fiel no cumprimento da missão que o Senhor lhe confiou. Amanhã, neste mesmo horário, marcamos encontro consigo aqui na TV Adventista para mais alguns minutos de conversa. Desta vez com outro convidado. Estará connosco a pastora Maria da Luz Cordeiro para analisarmos o tema Viver mais a missão na família. Queremos muito que Deus o proteja a si, bem como a todos os seus. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser.